Curioso que algumas pessoas não gostam de jogar xadrez por conta do nível de dificuldade, mas a gente entende que o jogo de xadrez ele é muito importante porque ele trabalha atenção, concentração. Lembrando que a gente tem falado de autodesafio, né? Não deixa de ser um desafio quando a gente escolhe fazer alguma coisa que a gente desconhece. Mas o que a gente fala pouco sobre o jogo de xadrez é que ele trabalha com duas coisas basicamente. Com projeção, porque eu preciso sempre me colocar no lugar do outro para que eu possa conseguir definir o meu movimento, e com estratégia, né? E eu fico pensando que ao longo desse último ano e meio a gente precisou desenvolver uma série de estratégias e em função de várias coisas que aconteceram, evidentemente, o nosso nível de estresse ele se tornou mais elevado. E assim, é uma proporção, à medida que o nosso estresse aumenta, a nossa tolerância diminui. E de repente agora nós estamos voltando ao convívio, nós estamos voltando a trabalhar uns com os outros, mas o que acontece com a gente? A gente passou por um período de muito estresse, a gente não teve muito tempo ainda de dirimir esse estresse, e aí a gente volta ao nosso ambiente de trabalho, muitas vezes carregando todas essas coisas que a gente não conseguiu digerir adequadamente. E com isso, muitas vezes, a tolerância que a gente tem para com o nosso colega de trabalho vem diminuído, as dores que a gente viveu ao longo do último ano, as perdas que a gente sofreu e até mesmo, assim, o nível de acomodação gerado pela quantidade de tempo que a gente ficou em processo de isolamento. Isso tudo são situações que afligem a todos nós, né? Não é à toa, não sei se vocês ouviram falar, mas começaram a falar mais ou menos há alguns meses sobre uma tal de uma síndrome da gaiola. O que é essa síndrome da gaiola, né? É entender que muitas vezes o passarinho fica tanto tempo aprisionado que mesmo quando a porta da gaiola está aberta, ele esquece que ele pode voar. Muitas vezes voltar a voar gera um desconforto, gera a criação de uma nova rotina, de uma nova estratégia, e aí muitas vezes a gente volta a essa rotina, mas a gente volta com um certo mau humor, a gente volta com uma certa resistência, por conta exatamente dessas situações e dessas coisas que a gente não dirimiu e das estratégias que a gente não criou para esse retorno. E isso pode fazer com que o nosso convívio no ambiente de trabalho fique muito difícil. E é muito importante, num momento como esse, apesar de parecer contraditório, o reinvestimento do humor. O humor ele melhora a qualidade de vida, melhora o ambiente de trabalho e considerando, né, que em as coisas voltando ao normal, boa parte do nosso tempo a gente passa no trabalho, convivendo com as pessoas com quem a gente trabalha, e como a gente não sabe o que aconteceu na vida dessas pessoas, a gente só tem como referência o nosso próprio processo. Eu acho que o exercício da tolerância, eu acho que o gerenciamento do estresse, eu acho que o investimento na nossa inteligência emocional e na criação de estratégias de enfrentamento vai fazer com que a gente tenha cada vez mais um retorno melhor, mais saudável e um ambiente de trabalho que contribua para a nossa qualidade de vida. Então, assim, o vídeo de hoje é um lembrete, né, de considerar que sim, eu passei por muita coisa, mas eu não sei o que o meu colega passou. Pode ser que ele não tenha passado por nada parecido com o que eu passei e pode ser que ele tenha enfrentado situações muito mais difíceis e pode ser que ele esteja enfrentando situações muito mais difíceis, né? Então, assim, a tolerância, a empatia são condições fundamentais para que a gente tenha um convívio saudável, harmonioso, dentro daquilo que é possível, né? Dentro daquilo que é possível hoje, o que a gente vai priorizar? O ambiente o mais saudável que a gente puder. À medida que as coisas vão ficando mais confortáveis, obviamente que a gente vai investir em ter um ambiente cada vez melhor.